Bem, ah, nessa proposta daqui para diante, entraremos numa leitura bem interessante. Vamos fazer a leitura aqui primeiro. Aqui nós temos a foto, né, de lava vulcânica, né? E realizando a leitura, vamos lá. A cor vermelha brilhante está sempre associada a altas temperaturas. Grifei aqui. Como a das lavas do vulcão, que descem à encosta. De fato, a cor da lava, assim como a cor da chama de uma fogueira, está relacionada à temperatura da radiação correspondente, dentro do espectro visível. As temperaturas mais altas da chama são mais próximas do violeta do que do vermelho. A cor da radiação é uma das formas de se medir a temperatura. Talvez a grandeza física mais presente na nossa vida cotidiana e cuja compreensão nos leva ao estudo de uma das mais fascinantes áreas da física, a termodinâmica. Então, pessoal, para a aula agora, é interessante verificar, faremos a introdução à termodinâmica. Esse assunto vai ser desenvolvido durante esses minutos e a ideia é já sugerir uma lista para essa área, tá bem? Mas ainda na introdução, vamos comentar aqui 3 termos. Dos termos encontrados nessa leitura rápida que fizemos, verificamos a mais relevante que se encontra em azul para essa introdução à termodinâmica. E outras duas que serão adaptadas, né, conforme a caminhada dos conteúdos. Vamos destacar a presença, então, da temperatura, né, e lembrar o que ela vai trazer de informação relevante para essa introdução à termodinâmica. Vamos afirmar, então, que nesse início de trabalho desenvolveremos a grandeza temperatura, tá? Basicamente, ela vem a ser... Definimos aqui grandeza que permite mensurar a agitação das partículas do corpo, né? Então, imaginemos que estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, quaisquer corpos nesses estados, então, a gente pode afirmar a presença das chamadas moléculas, né, que é a composição dos átomos, o que gera, então, a matéria, como conhecemos em si. E a grandeza da temperatura ela está relacionada à possibilidade de se avaliar o estágio, né, de agitação dessas partículas, caracterizando, então, o que no cotidiano nós conhecemos muito bem, né? O meu corpo tem uma temperatura de 36,5 graus Celsius, né? A temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, né? A temperatura ambiente nas condições de verão no Brasil em torno de 30 graus até 40 graus para mais, né? Em algumas circunstâncias, todas em escala Celsius. Então, são palavras, são informações que nós conhecemos do cotidiano do Brasil. Então, nesse início de trabalho, nós vamos avaliar a existência de pelo menos 3 escalas termométricas, das quais estas escalas termométricas terão, em suma, muito da importância de aplicação em todo o setor da termodinâmica. Então, das escalas termométricas, vamos evidenciar 3 delas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, né? Lembrando que a última aqui comentada, citada, ela tem relação direta como uma unidade de medida do sistema internacional. Mas, em suma, também, nesse assunto, precisamos destacar a presença de um equipamento, o conhecido equipamento termoscópio, que vem a ser desenvolvido ao longo da história da ciência. A possibilidade de mencionar a vivência e o trabalho de Galileu Galilei, né? Então há o termoscópio mais conhecido na história do desenvolvimento do conceito de energia térmica, o termoscópio, que vem a ser um equipamento simples no seu entendimento. Um equipamento como esse, né, nesse tipo de configuração, remete à história e à origem do chamado termoscópio. Como ele era? Basicamente um balão volumétrico, né, com um capilar muito fino, né, e bem longo em relação a esse volume em formato esférico.
no seu interior uma quantidade líquida de qualquer substância e a ideia de se cobrir essa região mais abaixo com as mãos, né? Havendo então um fenômeno associado à dilatação, ou seja, a ampliação dessa coluna líquida até certo ponto antes do transbordamento. Então essa descoberta do termoscópio, ela leva à ocasião da possibilidade de se mensurar essa característica da agitação das partículas. Eu posso então afirmar que o elemento líquido no interior desse equipamento, desse tubo, né, vamos falar assim, ele oferece a percepção visual da agitação cada vez maior das partículas nesse elemento líquido, o que caracteriza então a grandeza temperatura, aqui em azul. Mais do que isso também, quando se busca uma relação física com a matemática, então nós associamos um outro equipamento que vem se desenvolvendo na sequência do termoscópio, né? Aqui mais à nossa direita, na nossa lousa, percebemos então a constituição de uma espécie de termoscópio novamente, só que nessa visão aqui nós percebemos que esse termoscópio ele tem a sua extremidade ao alto fechada, né? Diferente do termoscópio inicial de Galileu, né? Que era aberto no início. E quando se fecha essa extremidade, né, ainda com o outro lado também fechado, o elemento líquido na região interna, e à volta desse equipamento uma escala numérica, nós chegamos então à constituição do conhecido termômetro, né? Então, o que vem a ser esse equipamento termômetro? O termômetro, por sua vez, nada mais é que uma espécie de termoscópio aperfeiçoado. A ideia é que o termoscópio ele mostra o comportamento da agitação das partículas no efeito da mudança de nível líquida aqui dentro. O termoscópio ele apenas mostra. Já essa amostragem através de uma escala remete a um equipamento desenvolvido na física, que é o termômetro, né? Então há uma diferença entre termoscópio e termômetro. O termoscópio apenas mostra o evento da mudança do volume do líquido ao seu interior. Lembrar que a substância precisa ser líquida, né, para se perceber essa mudança de nível. E no momento em que eu coloco uma escala numérica e fecho a extremidade desse equipamento, através da mudança da coluna líquida, se associa um valor numérico, o que dá a característica de um termômetro. Então, para iniciar a termodinâmica, nós vamos comentar a respeito do termômetro e em si o que ele faz, né? E as escalas termométricas para eventualmente aplicarmos esse conhecimento nas questões dos chamados vestibulares, né? Então vamos iniciar a aula falando a respeito do termômetro, originando aí a ideia das escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Lembrando que a unidade Kelvin, né, ela vem a ser a do sistema internacional e evoluir aí com a matéria. Bem, aqui ao lado representei de forma muito simples a ideia de 3 termômetros, né? São esses tais equipamentos que fazem a avaliação da temperatura, que é a medida do estado da agitação das partículas. Esses 3 termômetros, eles vão apresentar escalas das mais conhecidas em termos de aplicação nos vestibulares. Esse primeiro termômetro, ele vai implicar a escala Celsius, simbolizada pela letra C, a escala Fahrenheit, simbolizada pela letra F, e a escala Kelvin, simbolizada pela letra K maiúsculo, né? Essas 3 escalas, então, terão relações entre si, onde a aplicação envolvendo ao nosso vestibular será bastante pertinente. Para quem não se recorda, né, temos aqui a aparência de um termômetro dos mais comuns, né? Então ele possui uma região que nós conhecemos como capilar, feita em vidro, né, que é essa região aqui toda. Tem a região do bulbo, né, que é essa região onde boa parte do elemento líquido ao seu interior fica contido. E a parte da região interna desse capilar, que é oco, permite o deslocamento do elemento líquido conforme o tipo de temperatura que ele vem a indicar, né? Então esse aqui é o mais tradicional que nós conhecemos, o termômetro clínico, né? Que muitos de nós temos em casa para se aferir a temperatura do bebê, né? Mas fora esse, também existem outros tipos e que são interessantes para uma pesquisa
mais completa. Agora, de verdade, né? Como que é o princípio do funcionamento do termômetro? Se eu avaliar a presença do bulbo desse termômetro e ele próprio, nós temos, por exemplo, na região mais abaixo desse termômetro, o conhecido bulbo, e na região interna desse termômetro, um elemento líquido, que poderia, em princípio, pensarmos no uso da água. Mais tarde é visto que esse elemento líquido fica mais interessante para uso o álcool, né? E mais à frente também descobrimos que o elemento líquido ideal vem a ser o mercúrio, né? E basicamente esse termômetro aqui ele vai exibir a transferência de colisões de partículas de um corpo para esse bulbo, que por sua vez vai transmitir para o elemento líquido e que vai então fazer com que o elemento ao interior aqui mude em relação ao nível da sua superfície nesse equipamento fechado que é o termômetro. Então, basicamente, se eu colocar um objeto aquecido, né, se eu colocar uma fonte de calor aqui na região lateral desse bulbo, né, vamos colocar aqui uma espécie de vela, essa energia térmica associada à agitação das partículas da chama se transfere para a parede vítrea do bulbo, que por sua vez transfere-se para o elemento líquido. O elemento líquido em si, formado de diversas moléculas, essas moléculas vão se agitar em mais intensidade, e essa agitação vai permitir que o objeto, ou melhor, que a substância líquida cresça em tamanho, originando então a elevação do elemento líquido aqui dentro. E fica claro pensar que quanto mais energia térmica eu coloco nesse objeto, mais a coluna líquida vai crescer, e quanto menos energia térmica eu coloco ao lado desse objeto, a gente pode então inserir aqui a presença de cubos de gelo, né? Então eu posso perceber que essa coluna ela tende a cair conforme a energia térmica decai. Então é interessante pensar que o quente e o frio, né, são termos muito empregados no entendimento de como é que funciona um termômetro. Então, em palavras bem simples, o que é quente faz com que a coluna líquida do termômetro suba. O que é frio faz com que a coluna líquida do termômetro desça, né? E, de certa forma, esse tipo de comportamento é o mesmo para qualquer termômetro construído em vidro com o elemento mercúrio líquido ali dentro. O que é diferente de verdade é a numeração das tais escalas que eu mencionei aqui há pouco, né? Escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, foram desenvolvidas por tais pesquisadores, né, que têm esses sobrenomes, e, por sua vez, cada um deles teve uma parcela de auxílio na evolução da termodinâmica e em ciências. Então, a gente vai apresentar aqui, nesse trecho da aula, a relação entre as escalas termométricas e instantes. Uma primeira avaliação é em relação a esse comportamento. TC, né, a temperatura em graus Celsius, TF, temperatura em graus Fahrenheit, e T maiúsculo, a temperatura em Kelvin, né? Lembrando que a simbologia padrão para esses tais nomes de escala refere-se à graduação, né? O grau Celsius Fahrenheit, onde no caso Kelvin não há o uso dessa bolinha, né, de simbologia. Isso é um padrão. Outra coisa é a afirmação de que essas escalas têm o mesmo valor nesses 3 pontos aqui de intersecção da linha tracejada, ou seja, os valores de temperatura são os mesmos, porém em valores numéricos diferentes. Outro fato importante é em relação à referência que utilizamos, que no caso envolve a fusão do gelo, nessa parte aqui, ó. Então falamos da água, e aqui a vaporização, estado vapor, também da água. Então valores que conhecemos: 100 graus Celsius para o estado de vapor, 212 graus Fahrenheit para o estado de vapor da água e 373 Kelvin para o estado do vapor da água. Outros valores que devem ser conhecidos também: 0 Celsius para a fusão do gelo, né? 32 graus Fahrenheit, aqui no caso graus Celsius também, 32 graus Fahrenheit para o gelo e 273 Kelvin também para o gelo. Bom, uma outra parte importante a ser mostrada também nesse desenho é em relação a essas chaves em laranja que vocês estão percebendo. Essa chave em laranja maior, ela implica um intervalo de 0 a 100, ou seja, 100 menos 0, né? O maior menos o menor.
E essa chave laranja menorzinha, ela implica também um intervalo, desde esse valor genérico TC até um valor zero. Essas duas chaves, elas seguem uma proporção que vem a ser a mesma para os outros dois termômetros aqui simbolizados. Como na sequência agora vocês percebem, né? As chaves aqui representadas, indicando a mesma proporção em termos geométricos, né? Vamos falar assim. E essa geometria ela é permitida na avaliação, já que todos os termômetros são idênticos no seu formato físico, né? Logo, podemos também inserir a questão dos intervalos aqui, eventualmente percebidos. Por exemplo, essa chave grande, ela implica no 212 menos 32. Essa chave pequena, TF menos 32. Essa chave grande, 373 menos 273. E essa chave pequena, T maiúsculo menos 273. Desse modo, então percebam essa chave aqui, ó, o tamanho dela, né, corresponde ao 212 menos 32 aqui. Essa chave menor aqui, ó, corresponde ao tamanho dela também, o TF, né, que é o valor aqui em questão, menos o 32, que é o valor mais baixo. Né? Aqui essa chave maior, ó, 373 menos 273, o valor superior, menos o mais inferior aqui. E aqui T menos 273, como a gente quer mostrar. Então a proposta é pensar que, havendo uma proporção em termos de crescimento e redução de chaves, eu posso aplicar uma espécie de teorema de Thales nessa ocasião e concluir a formação das fórmulas desse modo. Por exemplo, nessa primeira construção aqui ao alto, o que nós percebemos? Uma proporção de valores tanto do lado esquerdo da igualdade quanto do lado direito. Essas proporções são iguais, segundo um teorema de Thales mesmo, né, envolvendo esse desenho aqui aplicado, e que a situação física ela se aproxima muito à questão geométrica. Né? Então, um exemplo, 100 está para TC menos zero. Olha lá, essa chave está para essa, assim como esta maior chave está para essa menor. Qual é o tamanho dessa maior chave? 212 menos 32. Qual é o tamanho dessa menor chave? TF menos 32. Então nós temos uma relação matemática agora, uma equação que permite relacionar a temperatura Fahrenheit com Celsius. Nesse aspecto, consigo cortar esse zero com esse, né? E consigo simplificar o 10 por 2, inclusive o 18 por 2. A estrutura da equação se reduz a isso, né? Resultando então matematicamente a expressão que relaciona as escalas Celsius em Fahrenheit e vice-versa, Fahrenheit em Celsius. Então essa equação aqui é muito utilizada, né, em termos dos nossos vestibulares, ou ainda a proposta da apresentação da mesma em termos fracionários. Né? Essa aqui talvez seja a que facilite mais na hora da sua memorização. Né? 9TC igual a 5 que multiplica TF menos 32. Tá? Então, a expressão aí que aborda a relação entre Celsius e Fahrenheit. Bem, agora numa sequência em segundo plano, temos novamente a relação escala Celsius, só que agora não mais trazendo Fahrenheit na composição, e sim a escala Kelvin, né? Costumamos simbolizar a temperatura, no caso do Kelvin, com T maiúsculo. Então, na proposta matemática, conseguimos avançar. Só lembrando que esses valores aqui, nesse momento montados, né, tem a relação dessa escala, né, Celsius, com a escala Fahrenheit agora. Né? Então, vou estabelecer a proporção, uma espécie de teorema de Thales também, só que dessa escala com esta. Eu vou excluir aqui a escala Fahrenheit. Então, percebemos aqui Celsius, Celsius, Kelvin, Kelvin. Né? Sempre utilizando a mesma relação, maior com maior, né? Maior proporcional a maior, menor proporcional ao menor, menor proporcional ao menor. Né? Então, consegui verificar a diferença, 100 menos 0 aqui, 373 menos 273, que também é 100. Isso já permite um corte, né, envolvendo uma divisão aqui por 10 de novo, o que acarreta, então, é essa relação conjunta desse modo. Percebemos aqui, então, uma avaliação. Né? A temperatura na escala Celsius será igual à temperatura na escala Kelvin menos 273. Então, uma segunda fórmula aí, né, que vai nos acompanhar nas propostas de transformação de temperatura nessa introdução aí à termodinâmica.
E numa terceira proposta, num terceiro plano, nós temos a relação Fahrenheit-Kelvin, né, que também pode ser avaliada em cima desse estágio de proporções, né? Então, verifiquei aqui a relação da escala Fahrenheit com a escala Kelvin, né? 212 menos 32, que é essa chave grande, está para a chave pequena, TF menos 32, assim como a chave grande, 373 menos 273, está para a chave pequena, T menos 273. Dessa forma, então, de maneira muito análoga às outras duas anteriores, conseguimos realizar uma divisão aqui por 10, né? Ainda simplificar por 2 dos dois lados, né? Que obteremos aqui, então, 9 e 5. Então, em resultado de toda essa proposta matemática, verificamos a presença também de uma relação, né, de uma fórmula que implica a escala Fahrenheit e a escala Kelvin juntas, né? Ou seja, somando-se 3 expressões de escalas termométricas a serem utilizadas em termos de exercício, né? Essa aqui, a primeira, relaciona a escala Fahrenheit com a escala Kelvin. Essa aqui, escala Celsius com a Fahrenheit, né? E essa última, a escala Celsius com a escala Kelvin. Então, são fórmulas que são capazes de entregar as escalas de uma para outra. Então, se eu quero avaliar, como que eu faço a leitura na escala Celsius para Fahrenheit de 30 graus Celsius, por exemplo, aqui no meu país, né? Então, se eu quiser fazer essa conversão, basta substituir o 30 graus Celsius no TC, né, de graus Celsius, e resolvendo a equação encontrar a escala Fahrenheit. E vice-versa, eu posso trabalhar desse modo também com a expressão de baixo ou ainda com a expressão de cima. Lembrar que a escala Celsius ela é conhecida nossa, né, aqui no Brasil. A escala Fahrenheit ela tem uma ampla aplicação na América do Norte, né, a escala Fahrenheit. E a escala Kelvin, que simbolizamos pela letra T maiúscula, né, a grandeza temperatura, essa escala Kelvin ela é mais aplicada em laboratórios, né, no chamado Sistema Internacional para conhecimentos científicos. Bom, nessa sequência aqui, fica interessante ainda trabalharmos a questão do efeito, né, da temperatura nos corpos. O que ela vai ocasionar enquanto ela aumenta, enquanto ela reduz, né? No trecho da aula, nós verificamos que esse efeito de aumento do tamanho do objeto, do corpo, implica o aumento da temperatura, né? E a redução do tamanho do corpo, ou seja, quando eu falo da avaliação de um termômetro e a redução da temperatura dele, implica que a quantidade líquida no seu interior vai reduzir em volume, nós temos um processo conhecido como dilatação, né? Que seria a mudança da geometria volumétrica dos corpos mediante a alteração da temperatura. Então nós vamos estudar na sequência, ainda em introdução da termodinâmica, as dilatações. Então nós vamos citar na sequência ainda a dilatação linear, a dilatação superficial, né, que aí envolve a ideia da área, e a dilatação volumétrica, que envolve então a questão da mudança do espaço ocupado pela substância, ou melhor, o seu volume. Queria mencionar também que essa aqui é uma aula parte 1, né, de toda a termologia que vai ser estudada, então nós iremos caminhar até as leis da termodinâmica, então a caminhada é longa aí por pelo menos um mês de inserção de aulas, e durante essa aplicação, a partir da próxima aula, é que eu vou inserir os conteúdos de óptica a cada parcela de minutos finais dessas aulas, né? Então, a partir de hoje, a gente vai se acostumar a pausar a aula em torno de 18 minutos, né? Aqui, por exemplo, eu passei um pouco do tempo, por conta dessas explicações iniciais, né, que são bem importantes. Na continuidade do assunto, o trabalho fica mais rápido, e aí, então, eu consigo inserir novos conteúdos. Então, a gente vai partir desse pressuposto, tá, gente? O pessoal do terceiro ano. A próxima aula faço continuidade com a dilatação linear, superficial e volumétrica, que já é um acompanhamento mais rápido. E nos 10 minutos seguintes, então vou trabalhar 15 minutos assim, e nos 10 minutos seguintes colocar a introdução da óptica geométrica, que vai fortalecer então o nosso trabalho aí de uma espécie de recuperação de conteúdos, para que vocês tenham aí uma certa uniformidade de conhecimento dentro das propostas de vestibulares conhecidos
a partir de janeiro, né? Já há um calendário aí definido pela FUVEST, pela Unicamp, pela Unesp, né? Claro, com exceção de várias outras que eu imagino que muitos de vocês ainda também pensam em fazer. Mas dentro do ano letivo, né, essa recuperação de conhecimento será feita por conta mesmo da pandemia, no início do mês de março, das dificuldades técnicas, toda a problemática que foi encontrada e solucionada nos primeiros meses de pandemia, né? O que caracteriza um pouco da dificuldade de avançar com os conteúdos. E, gente, em relação à continuidade, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.